riqueza de Cristo abunde em seus corações. Mais uma vez estamos aqui no nosso Ministério OPA e para transmitir aí a mensagem de nosso estilo de mensagem. No nosso Ministério OPA geralmente a gente coloca discipulado. Nossa função aqui nosso objetivo, o foco, o alvo desse ministério é exatamente esse, discipular. Então por isso estamos fazendo essa série de estudos e, se Deus quiser, a gente vai trabalhar aí até Jesus voltar. Bom, hoje vamos falar sobre o curso Evangelismo de Oração. Como já falamos, o curso ele tem como finalidade nos dar a ideia como fazer um evangelismo de forma eficaz. Então nós vamos ensinar aqui, vamos falar hoje sobre a unidade 3, que é uma continuidade da unidade 2, a parte 2 aqui, que é a unidade 3, e evangelismo de oração de acordo com Jesus, parte 2, ok? Então vamos falar aqui sobre, e hoje o assunto hoje é muito importante, Espero que você abra aí o seu entendimento para que o Espírito Santo possa passar essa mensagem para você. Bom, a perguntinha: por que o nosso trabalho de alcançar os perdidos é tão improdutivo? Um dia alguém me perguntou isso, por que não acontecem milagres como acontecia no passado? Por que não se opera tanto milagres hoje? E a resposta que eu dei foi exatamente essa, de uma forma resumida, o que eu vou ensinar hoje. A gente, na verdade, não estamos utilizando o evangelismo de uma forma eficaz, eficiente, como Jesus nos ensinou. Por isso estamos aqui passando esse curso para você, justamente para que você possa entender como funcionar o evangelismo de oração e o evangelismo como eficaz. Eu também estou aqui ensinando para vocês, mas também estou absorvendo essa mensagem, porque estamos em processo de trabalho, estamos trabalhando na igreja onde nós congregamos, justamente com os pastores lá, estamos trabalhando. Ontem mesmo, na data que estamos gravando esse vídeo, fizemos um culto abençoado, e já estamos começando a trabalhar para aglomerar aí pessoas para podermos avançar mais e mais no reino. Bom, Jesus disse, olha o que Jesus disse aqui em João 14, versículo 12, atente somente: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aqui Jesus está nos dizendo para crermos nele. E se crermos nele, nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez enquanto esteve aqui na terra. E observe que Jesus deixa bem claro, a questão toda começa quando nós cremos nele. Como diz lá em João 7,38, se crermos, Jesus disse: se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. É isso aí, queridos. Essa passagem é importantíssima, já que proporciona a resposta para uma pergunta difícil: por que a igreja de hoje está indo mal no cumprimento da grande comissão em comparação com a igreja primitiva? Queridos, não vamos confundir aqui determinadas situações que acontecem em determinadas igrejas em forma de milagre, de cura, de tudo, porque isso, na verdade, não é exatamente o evangelismo que Jesus ensinou. Se nós formos verificar, se nós formos observar atentamente, cuidadosamente, de uma forma analítica, nós vamos ver que isso não é o evangelismo que Jesus ensinou.
a explosão de poder, é um milagre aqui, um milagre ali. Não. Existe um processo. Jesus deixou bem claro isso na sua estadia aqui na Terra, como elaborar um evangelismo eficaz. Porque o objetivo não é curar, o objetivo é salvar. É onde teve o equívoco aqui, porque as pessoas vão para a igreja em determinados lugares aí, com a forma apenas de buscar bênção, mas não se preocupam com a salvação. E a salvação não quer dizer que a pessoa foi na frente e aceitou Jesus, não. Se você for ver a grande comissão feita por Jesus, que Jesus ensinou, é discipular, é explicar a palavra, é detalhar a palavra para eles, é ensinar para eles, né, o ofício da escritura. E isso requer tempo, e aí vai tirar um pouquinho do tempo que eles têm para fazer o trabalho de libertação. Isso é o que eu falo, que estou batendo na tecla aqui, e vou bater sempre nessa tecla, que eu não concordo com isso. Não concordo com isso, não porque eu acho que não é legal, é porque a Bíblia me mostra que isso não é legal. Não é legal. Me perdoe a minha franqueza. Então, vejamos que o evangelismo mesmo ensinado por Jesus, ele ainda não está sendo eficientemente efetuado. Então precisamos nós, eu em primeiro lugar também, já começar a analisar isso e já estamos trabalhando para isso já. É por isso que não está tendo eficácia e tem essa confusão toda ainda aí, que eles confundem porque acontece alguma coisa extraordinária, um milagre aqui, uma coisinha ali, e eles acham que isso já é evangelismo. Exatamente não é. Eu queria chamar a atenção porque Deus vai nos cobrar isso. Vai cobrar isso a muitos pastores, a muitos líderes aí que estão entrando nessa onda aí, esquecendo do primordial e do principal e do necessário, que é a libertação de almas, do coração, é a libertação de vidas, não de curas. A cura, ela tem que ser um efeito e não a causa. A igreja primitiva foi capaz de encher toda a cidade de Jerusalém com o ensinamento de Jesus apenas em algumas semanas. Escute somente aqui o que diz a Escritura. Olha só o que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28. Olha só. Ele disse: demos ordem expressa a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram a Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. A igreja estava perturbando, os crentes estavam perturbando aquele povo a respeito da doutrina. Que doutrina é essa? De Jesus. E houve mudanças, eles encheram a cidade do conhecimento de Deus, do ensinamento de Jesus. Aí eu fico perguntando, gente, se na sua cidade, vamos jogar bem baixo agora, né? Na sua cidade, no seu bairro, o tráfico está aumentando, a marginalidade está aumentando, os homicídios estão evidentes. É claro que tirar isso, acabar com isso totalmente, é claro que vai demorar um pouquinho mais. As coisas têm que minimizar pelo menos. Por exemplo, se minha igreja ela está numa área onde ela tem que ser fechada porque existe riscos, né, disso ou daquilo, então a gente precisa avaliar e analisar isso. Afinal de contas, quem manda nessa terra? Quem é a autoridade nesta terra? É Jesus ou Satanás? Então essa parece que a gente está dando mais autoridade a Satanás do que a Jesus. Parece que ele tem mais autoridade, parece que ele que manda nessa terra. É assim que nos parece, né? Porque, poxa, fechar a igreja por causa do tiroteio. Não, mas pastor, vai para o tiroteio? Não é que você vai enfrentar o tiroteio. É que eu não posso admitir que o diabo feche a minha igreja
Por causa disso, então vamos orar para que esses traficantes se convertam. Não é que eles morram, não, é para que eles se convertam. Para que o seu bairro, eles se convertam. Para que o nome de Jesus seja propagado nesse lugar. É isso que temos que fazer. Não é enfrentar o tiroteio e botar o peito aberto para poder receber bala, não. É orar, é orar. É aí que começa o evangelismo de oração. É nesse processo. Se a nossa cidade hoje está assim, está assada, temos que orar. Se o nosso estado está assim, está assado, temos que orar. Se o nosso país está com dificuldade, temos que orar, né? Então existe esse sistema que nós criamos, que parece que o diabo é ele que manda. Não é isso que tem que acontecer. Temos que tomar cuidado, exatamente para que o diabo não venha dar essa audácia para ele, essa graça para ele, tá ok? Jerusalém foi alcançada e logo o evangelho foi difundido por toda a Judéia, Samaria e outros lugares. Escute-mente o que diz a Escritura, Atos 19, 10. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Não é ouvir por ouvir, é ouvir e se atentar. Tem lugares ainda que o evangelho não foi divulgado ainda, e nós estamos aí achando que está tudo legal, né? Por mais que hoje existe a mídia, as redes sociais e etc., mas ainda tem lugares que a mídia não chega lá, que as redes sociais não chegam lá, não tem internet lá em determinados lugares, e precisamos pregar o evangelho. E eu não estou falando de lugares indígenas não, irmãos, onde estão os índios, não estou falando desse lugar, estou falando de cidades mesmo que do nosso país, no Brasil, ainda não foi alcançado como deveria alcançar o evangelho. E precisamos alcançar isso. Estamos orando, estamos ensinando aqui e vamos avançar, né? Avançar, em nome de Jesus. Então vejam que começou em Jerusalém e o evangelho começou a difundir a Judéia, a Samaria até o fim da terra, como foi ordenado por Jesus, e precisamos, né, cumprir essa ordem também hoje em dia. E ainda mais naquela época não tinha ainda redes sociais como nós temos hoje, como eu estou gravando esse vídeo aqui, não estou mandando para a internet, mas eu creio que muitos lugares não vão poder alcançar esse vídeo, então nós vamos ter que ir para lá, e eu estou aqui à disposição para isso. Se você que está me ouvindo aí, não está me vendo, se chegou na sua cidade, você sabe que tem um lugar ainda que não tem internet, que precisa desses ensinamentos, pode contar comigo. Eu estou aqui às ordens, estou às ordens de Jesus. Paulo conseguiu propagar o evangelho numa área ainda maior, de Jerusalém até Ilírico, atravessando o mar Adriático da Itália nos nossos dias, e como estava determinada a não evangelizar onde Cristo não fora proclamado. Queridos, deixa eu deixar uma coisa clara para você aqui. O objetivo nosso, hoje existe uma coisa aí, antes de falar sobre o objetivo, antes de falar do objetivo nosso, existe uma coisa aí que as pessoas abrem igreja ao lado de outra igreja. É uma confusão, sabe? Uma guerra de culto, o culto lá fica brigando lá para ser melhor do que o de cá, e fica essa situação toda. Eu sou contra abrir igreja onde tem igreja. Eu aqui moro numa cidade que eu, na verdade, não abriria igreja, e não vou mais abrir igreja aqui nessa cidade. Hoje eu saí do ministério onde nós criamos uma igreja, estou agora ligado a outra igreja para poder, intermédio desse ministério, poder abrir outras extensões aí fora, aí no Brasil afora. Então eu não estou aqui preso de maneira alguma e quero abrir igreja, não, nós temos que parar com essa ideia dessa situação de querermos de status de igreja, nome de igreja, né? Olha o que diz Paulo aqui sobre isso,
Vamos lá? Paulo tem um ensinamento grande sobre isso. Nós vamos ler aqui essas passagens. Você pode abrir tua Bíblia em Romanos capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 19 até o 23. Eu queria que você se atentasse no que Paulo tem nos ensinado justamente sobre isso aí. E o objetivo, na verdade, como já falamos, que nós tínhamos iniciado a falar, é propagar o Evangelho aonde o Evangelho não esteja anunciado. Então o objetivo não é pescar, não é pescar em aquário de ninguém. É o contrário. Agora, se uma igreja quiser o apoio, eu estou aqui também para apoiar também, como o nosso ministério também está para poder apoiar. Agora, pescar em aquário não. Aquário não. Então, se você sabe que sua cidade já está sendo evangelizada, vai para outro lugar, queridos. Vai para outro lugar. Vamos lá, vamos ver o que Paulo fala aqui. Romanos capítulo 15, versículo 19 e 23. Vamos lá. Versículo 19. Pelo poder dos sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Agora verso 20. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificado sobre alicerce de outro. Vamos explicar já. Versículo 21. Mas antes, como está escrito, não há de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não ouviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês, mas agora, não havendo nesta região nenhum lugar em que precise trabalhar, visto que há muitos anos anseio vê-los. Paulo está falando aos romanos sobre regiões novas e mais distantes, como por exemplo, no caso aqui, a Espanha. Lugares que a qual ainda, como diz aqui o versículo 20, ainda não era conhecido, onde Cristo ainda não era conhecido. Tem muitos lugares que não conhecem Cristo, conhecem um Jesus religioso, mas não conhece Jesus, o crucificado, o Deus Emanuel, o Salvador, o único Senhor, o único mediador. Mas não conhece Ele como isso ainda. Então, por isso que precisamos entrar nesse sistema ensinado por Jesus. Considere, que por um momento essa declaração dele, significa que ele foi Jerusalém no Oriente, no Oriente Médio, e depois até o sul da Europa, e não havia um único lugar, diz Paulo, onde Cristo não fora proclamado. Ele, com detalhe, ele foi em cada lugar, detalhadamente, detalhe, foi lá e proclamou, falou de Jesus. Então precisamos fazer isso, precisamos entender isso e praticar isso, viu, queridos, para que nós fazermos a obra do Senhor. O mandamento de fazer maiores obras, vamos lá, qual é o mandamento, perdão, eu li aqui, eu estava me desligado. Qual é o mandamento de fazer grandes obras? Vamos lá, primeiro é isso, Como é possível fazer obras maiores que os filhos de Deus fez? Vamos atentar mais uma vez o que Jesus falou sobre isso. Agora vamos ler capítulo 14, ainda de João, no versículo 12 ao 15, que diz assim. Vamos lá, o 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque estou indo para o Pai. Versículo 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos.
Jesus aqui não está falando de oração no sentido geral, mas ao contrário, ele está aqui falando um tipo de oração, aqueles que tratam da necessidade premente dos perdidos. Que conclusão poderíamos chegar nisso? Está aqui no versículo 13, né? Tudo que me pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. A palavra glorificada aqui é a chave, né? Então ele está dizendo justamente para que o nome dele fosse glorificado como salvação de vidas, tratar da necessidade premente dos perdidos que estão no mundo aí afora, né? Jesus disse que ele fará qualquer coisa se nós pedimos em seu nome, né? Por quê? Para que o Pai seja glorificado. Você pediu, o pedido é claro dentro desse sistema de poder o nome do Pai ser glorificado, né? E aí, é claro que vai haver, consequentemente, por uma questão de efeito, os milagres. Os milagres, amados, não tem que ser a causa, tem que ser o efeito. Entendeu agora? Por exemplo, quando Paulo, depois na sua ida para Roma, acontece que ele naufrágio lá, o barco onde ele estava afunda, ele vai para uma ilha chamada Malta. Quando ele chega na ilha, naquele lugar existia, né, um chefão lá, o dono da casa lá, que estava enfermo. Mas antes disso, interessante que quando eles estão ali na areia e começam a botar no fogo, uma cobra, uma víbora morde o Paulo, né? Até os habitantes dizem: esse camarada nasceu para morrer, porque ele passa por ele passa pelo naufrágio, não morre no naufrágio, mas não adiantou nada. A serpente mordeu ele, não tem como morrer, né? Mas só que a serpente não fez dano nenhum em Paulo, e aquilo chamou a atenção dos habitantes daquela ilha de Malta. E aí até que chamou a atenção e levou ele até ao homem lá que estava doente. Ele curou, e essa pessoa foi curada, e toda a cidade recebeu o nome de Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. Entendeu? Tem coisas que puxam outra. Então a gente tem que prestar atenção nessa linha de raciocínio, ok? Vamos lá. Filipe, um protótipo de um homem moderno. A fim de entendermos como isso com mais clareza, precisamos voltar alguns momentos nesta conversa. Quando Jesus disse aos seus discípulos, capítulo 14, versículo 1: não turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Jesus quer dizer, em outras palavras, creiam que também sou Deus, né? Então, talvez seja esse o problema hoje. As pessoas, eles olham para Jesus apenas como profeta, como um homem que veio sobre a terra, pregou o evangelho e não. Na verdade, não existe isso. Jesus era Deus, amado. Então, é essa linguagem que os fariseus não conseguiram entender e que, infelizmente, está acontecendo no nosso mundo hoje. Muitos não estão entendendo isso. Provavelmente, os discípulos ficaram atônitos nesse ponto, mas Jesus continuou fazendo uma declaração surpreendente e absolutamente sem precedente. Porque eles estão ali com Jesus e de repente Jesus fala: não turbe o coração. Por quê? Porque Jesus disse: não turbe o vosso coração, o coração deles. Porque Jesus está falando que iria para o Pai. E de repente você que vive com o seu mestre e fica perturbado. Jesus continua, né? Na casa do meu Pai, capítulo 14, versículo 2 e versículo 3. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar.
E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Esta é uma promessa extraordinária, porque até esse momento, conforme a Bíblia registra, nunca homens pecadores ou mortais haviam recebido uma palavra tão clara e direta sobre a certeza de ir para o céu. Não tinham essa certeza. E agora Jesus dá essa certeza para eles, falando para eles que iriam para o céu. É por isso que nós pregamos isso. É por isso que nós afirmamos, por mais que existe aí ideologias aí, doutrinas, né, que tentam não esclarecer isso, mas nós estamos aqui pregando, nós temos fundamentos quando nós falamos sobre isso, justamente porque nós temos a certeza dada por Jesus, ok? Vamos lá. Quando Tomé perguntou quando chegar a este lugar maravilhoso, Jesus respondeu lá no capítulo 14, ainda no versículo 5 e 6, disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? E aí? Jesus respondeu no versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá no Conhecendo Deus pela Sua Vontade, justamente na unidade 1, nós falamos sobre isso, né? Falamos que Jesus é o caminho. Então Ele sabe como nos conduzir ao Pai. Só Ele pode nos conduzir ao céu. Quando a questão aqui é que existem muitas pessoas falando que todos os caminhos levam a Jesus. Negativo. Religião, eu estou fora. Nenhuma religião leva alguém a Jesus. Nenhuma religião. Parece heresia o que eu estou falando, mas não é heresia. Não existe religião que leve até Jesus. As religiões, elas são apenas uma forma de nos acomodarmos. E eu, particularmente, se alguém dizer para você, Wagner, você é religioso? Sim. Não. Infelizmente, eu não sou religioso. Eu sou apenas um adepto ao ensinamento de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Mas isso não é religião? Não. Isso não é religião. Jesus não veio pregar religião. Aonde você viu na Bíblia Jesus falando sobre religião? Ao contrário, ele veio combater as religiões. E principalmente a dos fariseus, que era da sua terra, do judaísmo. Ele veio combater. Então não podemos nos prender a isso. A questão é que não existe religião, é que infelizmente as pessoas se prendem a essa questão de religiosa e justamente ao se prenderem a isso, tem dificultado a difundir o Evangelho, porque ficam brigando pela religião A, pela religião B, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e no final das contas esquecemos do foco, nos saímos do foco e nos prendemos do alvo, que é pregar Jesus. Como diz Paulo, pregar Jesus, este crucificado. É só isso que estamos fazendo. É o que eles estão fazendo aqui. O Ministério Opa, na verdade, ele não tem nenhuma ligação religiosa. Nós temos uma ligação com algo, que é ensinamento discipular as pessoas a aprenderem sobre Jesus. Ok? Vamos lá, vamos continuar? Jesus então conforta os seus discípulos, assegurando-lhes que, ao conhecer o Filho, haviam conhecido e visto o Pai. Aí Filipe entra na conversa de novo. Disse Filipe, capítulo 14, versículo 8: O Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta. Provavelmente Filipe era uma pessoa tímida, né? Às vezes, porque eu posso dizer que, como posso identificar ou dizer porque Filipe era tímido? Porque geralmente os tímidos são pessoas boas, bons de
diplomatas, eles são capazes de dizer algo negativo de uma maneira que soa em algo positivo, porque a conversa aqui de Filipe, ela poderia ser algo positivo, mas ele estava dando uma ideia negativa, porque Jesus está com eles tanto tempo e ele não conhecia ainda o Pai. Então, a princípio, mostrava até algo assim positivo, né? Mas por mais que seja uma coisa educada, uma coisa humilde, né? Mas é negativo. Se o Senhor mostra-nos o Pai, isso é bastante para mim. Quer dizer, eu estou em frente ao Pai e ele demonstra isso, claramente isso, né? Mostrando para Filipe que ele era o Pai, que ele sempre estava com o Pai, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, para que? Como é que eu vou mostrar algo que eu estou apresentando ser? Né? Então, vamos lá. Olha que Jesus respondeu aqui no versículo 9 e 10, aí no capítulo 14. Respondeu Jesus: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Vocês não creem que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Por que você não acredita em mim quando digo: quem me vê está vendo o Pai? Queridos, quantas coisas Jesus tem feito, realizado, e ali ele fez na presença deles, e ainda tem alguém dizer: cadê o Pai? Né? Então Jesus, ele falou assim: olha, poxa vida, eu estou aqui com vocês não perceberam ainda não? Oh meu Deus do céu, será que eu tenho que desanimar para vocês? Às vezes poder dizer isso. Aí Filipe, aí ele sabia que Filipe ainda de alguma forma: creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio em mim por causa das minhas obras, das mesmas obras. É por isso que a gente, amados, quando alguém olhar para você, olhar para mim, o evangelismo de oração, na verdade, ou melhor, o evangelismo, ele só vai ter efeito quando as pessoas veem em você, veem em nós a pessoa de Jesus. Aí vai ter efeito. Esse é o problema, ou o X da questão, porque às vezes nós fazemos obras maiores que Jesus fez, como nós já estamos explicando aqui. Esse é o problema. As pessoas querem apresentar algo, por exemplo, vão fazer uma campanha, um evento evangelístico, uma cruzada, é o nome da pessoa que prevalece. Na verdade, não deveria prevalecer. Né? Nós temos que não ser os protagonistas, né? O coadjuvante é o que nós somos e devemos ser, mas queremos sempre sermos os protagonistas do grande evento evangelístico, da igreja, da pregação, da oração, e isso não é bíblico. Nós temos que, o protagonista tem que ser sempre o Espírito Santo, o próprio Deus, ok? Então, Jesus está dizendo: se você não crê em mim porque eu estou dizendo, então pelo menos crê em mim pelas obras. Filipe, se você não, aí ele está falando mais ou menos assim, Filipe, se você não crê em mim por minhas palavras, então crê em mim por obras, que meus milagres, que prove que eu sou, que eu estou a quem dizer que estou com o Pai. Né? Então, primeiro nem cria assim. O que Jesus está ensinando a Filipe é que não há problemas em ver para crer. Jesus sabe que Filipe
uma vez convencido, faria as mesmas obras que ele fazia, até as obras maiores que aqueles, milagres de operador por meio da oração. Jesus foi fantástico. Ele, ao ensinar, ele foi no cerne da questão. Porque mais tarde, nós vamos ver no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, inclusive vamos projetar aí mais tarde no nosso Ministério do OPA, um estudo sistemático aí de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Filipe, ele foi usado por Deus para esse fim. Imagine se Jesus não conversa com ele aqui agora. É por isso que o discipulado, ele é importante. A conversa do discipulador com seus discípulos dentro da igreja, ele é importante para poder realmente fazê-los entender esse sistema. Porque o mundo tem que ver em nós, repito, Jesus operando. Como eu fazer isso? Intermédio das obras. Lembra de Paulo, que Paulo lá de Malta, a qual mordeu ele, intermédio daquele problema lá, que a cobra acabou ela morrendo, né? E Jesus, e intermédio disso, ele foi lá e pregou Jesus para aquele povo se converteu. Então tudo começa assim, querido, tudo começa assim, ok? Vamos lá, um exercício prático. Como fazer isso? Colocando a prática indo, falando, expressando, né? Coloca à prova tudo isso que você está ensinando, que você aprendeu, que você prega, coloca em prática. Não sei se isso é verdade, querido, mas é bom a gente falar esses coisinhos, para a gente poder servir de apoio para nós. Uma vez nos contaram uma história que um pastor começou a pregar lá no capítulo 16 de Marcos, né? Falou: olha, disse Jesus, se beberdes algum veneno mortífero, não lhes fará mal. Ele pregou. E aí chegou uma pessoa e mandou ele beber o veneno. Eu não vou aqui dizer que aconteceu isso ou não, mas pode acontecer isso. E de alguma forma, na prática, nós vamos conviver com isso. Uma vez o meu cunhado, ele estava com tuberculose, e aí ele e sabe que existe aquele sistema todo, né, que não pode beber o mesmo copo, não pode ficar próximo, né, senão vai pegar, e aquela coisa toda. E aí eu peguei um copo para beber água, e eu disse: olha, é do fulano, do meu cunhado. Eu fui. Bebi. Nunca tive tuberculose. Entendeu? Não para com essa ideia neurótica, né, eu não vou abusar, é claro. Não estou dizendo que você não dê, que você vai abusar dessa situação, não. Mas tem situações que você não vai ter. Um dia eu fui fazer visita numa vila lá em Teoflotone, chamada Mucuri, né? E quando cheguei lá, fui visitar uma casa, aquela casa antiga de barro, com parede de barro, né? E telhado de sapê, né? Pessoas humildes mesmo. E aí chegou lá, a irmã ficou toda feliz, porque eu cheguei lá: irmão, vai, aí bebi um cafezinho, né? Ela me deu um bolinho lá. Irmão, estava duro o bolinho, mas eu comi isso mesmo. Eu mastiguei com dificuldade, molhei com café, o trem descia, embora. Enfim, tem pessoas que não são nojentas. Eu não quero não pegar. Não, aceita. Inclusive, eu vou falar aqui sobre isso aí, aqui nesse curso. Jesus mandou só: olha, se te der alguma coisa, coma. Viu? É isso mesmo, seja o que for. Mantenha a estratégia que deu certo. É como diz o ditado: não mexa no time que está ganhando. A maioria de nós, se não todos, veio ao Senhor como resultado das orações de alguém. Entendeu? E todos nós assim, né?
Evangelismo através de oração significa fazer obras maiores de que Jesus fez. A igreja nunca teve tanto dinheiro, treinamento e membros como tem hoje. Contudo, seu trabalho de alcançar os perdidos nunca foi tão improdutivo em proporção a esses recursos. Por quê? Porque nós temos nos ocupado em fazer obras menores em vez de obras maiores que Jesus fez. É o detalhe, é aquilo que eu falo, irmãos. Eu preferi largar o ministério que eu estava justamente por causa disso. Eu não estava mais aguentando mais em ver aquelas pequenez de visão das pessoas referente ao Evangelho. O que hoje eu conheço é um Evangelho muito grande, a proporção grande demais, maior do que eu posso imaginar. E nós temos que avançar, e tem que ter fé. E aí não acompanho a mesma ideia, o meu raciocínio, aí fica difícil, aí você acaba se estressando. E para poder não me estressar mais, preferi não continuar. Foi opção minha, pode ter certeza disso. Ninguém me tirou de nenhum lugar, não. Nem as circunstâncias que estava fez me tirar do lugar. Eu preferi não continuar. Eu quero deixar isso em nota bem claro isso. Eu preferi não continuar, porque se eu quisesse eu continuaria numa boa. Numa boa. E você sabe que eu tinha esse poder de fazer isso. Só que eu não quis. Por quê? Porque eu quero entrar nesse sistema aqui. Eu quero fazer obras maiores. Eu quero ver coisas grandes acontecerem. Eu quero ver almas se convertendo. Eu quero ver almas sendo atingidas. Eu quero ir para lugares onde onde o Evangelho ainda não chegou como deveria chegar. E assim temos nós que pensar. Né? Não podemos pensar menos. Esse é o problema. Hoje os recursos estão aí. Antigamente, na igreja primitiva, não tinha os recursos, não tinha carro, eles andavam a pé, de cavalo, seja o que for, não lembro agora. Vou até pedir o meu amigo, o irmão Reinaldo, que me ajude a me dar aí uma ideia como é que era feito o transporte deles na real, porque eu sou um pouco meio leigo aí em termos de geografia, né, bíblica. Eu tenho que aprender mais sobre isso, mas e não tinha recursos que tem hoje. Hoje tem avião para poder você ir rapidinho. Você chega dentro do lugar, tem um carro. Por exemplo, eu tenho um carro, meu carro está à disposição da obra do ministério, da obra do Senhor, né? Então a gente na verdade tem recursos, tem a internet, tem hoje as redes sociais para evangelizar, e a gente fica preso a um sistema pequeno, e a gente não sai dali. Hoje eu tenho o meu recurso hoje de fazer vídeo é um celular somente, não tem nada mais do que isso. É o meu celular que minha esposa pagou, glória a Deus por ela. Entendeu agora? Tem esse recurso aí, queridos, é o único recurso que eu tenho, e eu estou utilizando ele para a glória de Deus. Então vamos fazer isso, vamos ao recurso que você tem, né? Neles não tinham recursos e fizeram coisas grandes, coisas que nós não fazemos hoje. Nós vimos aqui agora há pouco que Paulo evangelizou um lugar em pouco tempo, e nós, e sem recursos, na verdade. E nós temos recursos e não evangelizamos quando deveríamos evangelizar, e ainda nos jactamos dizendo que, olha, a igreja está cheia, a igreja está assim, a igreja está abençoando. Queridos, vamos parar para analisar se isso está sendo realmente eficiente. Cuidado. Eu provo para você que não está sendo eficiente. Senta comigo só. Precisamos aprender como fazer as obras maiores, as que Jesus fez. Fazer essas obras significa orar pela necessidade premente dos incrédulos, esperar por milagres que lhes provarão que Jesus é o Filho de Deus. Então, infelizmente, o que está acontecendo hoje, estou priorizando o milagre, mas o milagre, ele tem que, por exemplo, você trabalha Jesus, quando
ele fazia alguma cura, depois ele deixava, ele ensinava para eles. Quantos discípulos Jesus conseguiu intermédio de milagre? Então podemos fazer isso, tem que conciliar. Para isso fazer, você tem que trabalhar. O método para alcançar a cidade. O apóstolo Paulo também ensina sobre o evangelismo através de oração em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8, onde exorta a orar por todos em todas as partes. Nós temos falado muito sobre isso, né? Falando muito sobre isso, a questão dessa passagem de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. Vamos lá. Vamos examinar aqui o versículo 15 do capítulo 1. Vamos lá. Vamos fazer aqui o contexto. Olha o que diz Paulo, no versículo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo está dizendo a Timóteo, né? Ele está dizendo assim, ó, Timóteo, essa declaração é tão confiável que você pode estar certo de uma coisa. Uma vez exposta a ela, todas as pessoas em sua cidade irão aceitá-la. É o desafio que Deus dá a mim e a você, e Paulo desafiou Timóteo. Timóteo, se você, atender a essa declaração, que é confiável, pode ter certeza que todos da sua cidade irão aceitar. Qual é a ordem? A ordem está aqui, que Paulo dá ali uma ideia para como Timóteo equipar para essa tarefa. Olha só, agora vamos para o versículo 18 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Timóteo, meu filho, dou-te esta instrução, segundo as profecias já proferidas em seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Paulo dando aqui uma instrução a Timóteo, para poder combater o bom combate. Nós estamos aí com um curso que vai vir daqui a pouquinho aí, batalha espiritual, que também tem com finalidade de nos ensinar como trabalharmos no reino de Deus, ok? Infelizmente concluímos erroneamente que a instrução se encontra num dos versículos seguintes, já que o capítulo quase está terminando. Descartamos o versículo 20, já que se refere a Emineu e Alexandre, que obviamente haviam desobedecido a essa instrução. Aqui Paulo fala que, no versículo 20, que entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, olhando o versículo 19, fala, mantendo a fé e a obra que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então, Paulo fala que quantas pessoas rejeitaram essas instruções, Então precisamos receber instruções e guardá-las. E Paulo, ele fez isso com Timóteo. Timóteo foi um grande pastor porque ele era uma pessoa que deixava ser instruído. E quando a gente se quer receber instrução, a gente na verdade obtém resultados. Vamos lá. Olá. Ter consciência limpa. Quais são as instruções que Paulo deu a Timóteo? Diz assim mais ou menos: ter uma consciência limpa sobre o qual edificamos a fé, porque se tivermos fé, nada nos será impossível. É o bastante. A fé, ela é a base de todo o cristianismo, de toda a Bíblia. Se você não tiver fé, é complicado. Não, Paulo diz, mantenha a fé
e sim mantendo a fé. Paulo fala para não manter, para que não mantenha a fé. Ele fala assim, mantendo a fé e a boa consciência, isto é, você sendo aqui, porque aqui no mantenha está no imperativo, e Paulo está dizendo aqui no gerúndio, que dizer, mantendo, segurando a fé, isto é, Paulo está fazendo, olha, você tem que manter, não sair do propósito, não sair da fé, não sair do alvo, não sair do sistema de Cristo e do Espírito Santo. Paulo está dizendo a Timóteo que a sua instrução deve ser cumprida a partir de uma santidade, isto é, de uma pureza, de uma consciência completamente limpa, que não permita que nada obstrua ou que alguma coisa faça sujar a sua mente ou a sua vida, entendeu? A fim de encontrarmos a instrução de Paulo, precisamos entrar no capítulo seguinte, que é no capítulo 2, versículo 1, que Paulo diz: ante tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Lembra que nós ensinamos que Paulo, no capítulo 10 de Paulo, tem a ver com Paulo, no capítulo 10 de Lucas, que quando está numa casa, abençoa aquele lugar. O ponto de partida é abençoar. E a oração eficaz, como diz Tiago, ela é uma oração repleta de bênçãos. Quando você fala mal da política, fala mal da polícia, fala mal da sociedade, você está amaldiçoando. Mas pastor, não vou falar mal do político, mas o político, irmão, já está lá, não tem o que fazer. Você não tem que responsabilizar ninguém mais sobre isso. Não, o responsável é quem votou, o responsável é quem não tem que responsabilizar mais ninguém. Agora tem que orar por eles e deixar que Deus faça a própria justiça dele. Não é nós que vamos fazer justiça, né? Orar pelo, agora está uma guerra aí de pastores, agora que estão fazendo isso, fazendo aquilo, é o pastor que é suspeito de matar o pastor, o marido, enfim, isso não é questão particular para nós nos envolvermos. Temos que orar até mesmo se realmente, se isso aconteceu, orar por ela, para Deus libertá-la. Se isso aconteceu, entendeu? Não vamos aqui julgar ninguém. Não é o nosso trabalho, que Jesus deixou bem claro. Ele disse, olha, eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo e para servi-lo. É isso que temos que fazer, querido. Parar com essa ideia de querer julgar as pessoas. Fica entrando em questão, botando em rede social. Para com isso. Então Paulo fala que, antes de tudo, de você fazer qualquer coisa, ou qualquer obra, primeiramente, vamos suplicar, vamos orar, vamos interceder e agradecendo a Deus por todos os homens. As palavras antes de tudo e recomendo têm o propósito de definir o cenário para o anúncio de algo que não deve ser negligenciado e obviamente obedecido. Isso é uma ordem de Deus. O que Paulo está ordenando é que a igreja ore por todos, em todos os lugares. Por que ele fala isso? Para que todos sejam salvos. O objetivo é a salvação. Não importa quem está no governo, não importa quem está na polícia, e inclusive que nós não maldiçamos nossos policiais, porque existe corrupção hoje. A corrupção, de alguma forma, é uma ação demoníaca, e de alguma forma foi liberada pelo diabo fazer essas coisas, porque nós não oramos como deveríamos orar. Faça uma experiência. Em vez de você reclamar de política, em vez de você reclamar dos policiais, reclamar da sua cidade, orem por eles.
E a oração, na verdade, tem que ser feita com amor. Você tem que amar o seu governo, o seu presidente da república, tem que amar o seu governador, tem que amar o seu prefeito, tem que amar as autoridades policiais, seja civil, seja militar, seja das Forças Armadas, seja o que for, temos que amar eles. E ter empatia, misericórdia. Irmão, se você não reclama, então não ora. Então você não ora. Eu vou dizer que você é um responsável porque está a política do jeito que está. Porque você está amaldiçoando a política, reclamando disso, reclamando daquilo, postando em rede social, falando mal de política. Não fale mal, abençoa. Eu abençoo. Bom, abençoo, acabou. Aí alguém vai comentar: você viu com a polícia? Olha, meu irmão, é o seguinte, não estou aqui falando de mal de política, eu estou aqui para abençoar os meus políticos. Eu amo meu presidente, eu estou orando por ele, mas eu não votei nele, mas eu estou orando por ele. Ele está lá, ele está lá porque Deus colocou ele lá. O meu governador, aconteceu isso, olha, eu só vou acreditar, eu não acredito até que me prove o contrário. Vou orar por ele, mas ele foi afastado, eu vou continuar orando por ele. E vou orar para aquele que a qual está em exercício agora. E assim por diante, temos que orar. Parar com essa ideia, queridos. Ok? Olha o que diz aqui, capítulo no 2, versículo 3 e 4 de Timóteo. Isto é bom e agradável perante a Deus, nosso Senhor Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A evidência aqui convincente da natureza evangelística da passagem é totalmente inegável do versículo 15, que a qual nos falava sobre que a afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar aos pecadores, que a qual eu sou o pior deles. Então, a gente está afirmando aqui. Então, Paulo está explicando a Timóteo. É por isso que o texto não pode ser fora do contexto, senão vai virar pretexto para heresia. Vamos lá. Mudança do clima espiritual. Aleluia. Quem faz o clima ser bom ou ruim é as nossas orações. Se o clima está ruim dentro da sua casa, se o clima está ruim dentro da sua família, se o clima está ruim dentro da sua cidade, então a igreja não está orando como deveria orar. Nós temos o poder. Lembra que nós já falamos aqui na unidade passada, que Cristo disse: a autoridade foi me dada no céu e também na terra. Então, irmão, quem manda aqui nessa terra é Ele. Agora, eu é que vou liberar ou não quem vai ter autoridade nessa terra, ou na minha vida, ou na minha família e na minha cidade. Temos que orar, clamar, suplicar. Olha o que diz Paulo aqui em Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2. De tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todos os santos, pelos reis, por todos que exercem a autoridade, para que tenham vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Oh, meu Deus! Olha o que Paulo dizendo, amados. Dizendo que orar por todos os que exercem autoridade, porque se você orar por todas as autoridades, nós vamos ter vida tranquila, nós vamos trazer paz, nós vamos trazer piedade, dignidade, mas isso não existe. Por quê? Porque talvez nós não estamos orando como deveríamos orar, estamos reclamando muito das autoridades, e por nós reclamarmos, estamos amaldiçoando as autoridades. E a maldição quer dizer, eu estou dando legalidade ao diabo, aos demônios, para trabalhar sobre as nossas autoridades. É isso acontecendo. O apóstolo Paulo mostra que se nós orarmos por todos, incluindo aqueles que estão em autoridade, veremos uma melhora drástica no clima espiritual à nossa volta. Vamos viver vidas tranquilas e pacíficas com toda a cidade, com toda a piedade.
Eu vou falar aqui algo que talvez não seja aceito por muitos. Falam muito, todos nós conhecemos os direitos humanos. Qual é o papel deles? Dar direitos às pessoas humanas, às pessoas. Porque eu sou contra essa questão. Eu sempre fui, um tempo atrás, eu até a favor, mas depois ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né, eu vi que é muito mais fácil matar do que ajudar e fazer as pessoas se recuperarem. É muito mais fácil matar, muito mais fácil prender e deixar lá preso lá do que recuperar eles. Porque recuperar pessoas exige uma série de situações, tempo, dinheiro, e isso ninguém quer fazer. Ninguém quer. Aí os direitos humanos entram para poder proteger isso, porque é muito mais fácil você ficar gritando, e tem crente gritando, batendo palma, tem que matar mesmo, tem que morrer, ele fez isso, fez aquilo. Irmãos, nós esquecemos que a nossa briga é contra os demônios, não é contra o ser humano. Esse é o problema. Então os direitos humanos, eles têm as suas razões. Eu sou a favor deles. Gente, se for para prender, se for para poder fazer um menor de idade, que o menor de idade, na verdade, ele está ainda na responsabilidade dos seus pais. Então, se é para prender alguém, prenda os pais. Prenda os pais. Queridos irmãos, já foi constatado, já está bem claro que a marginalidade de menores hoje está em função de uma má educação, em partes, porque isso inclui o governo, né? O governo que não dá um bom emprego Por exemplo, uma vez eu estava lá no meio de magistrados, irmãos, eu estava meio magistrado, eu fui lá conversar com o desembargador do Rio de Janeiro, me levaram lá, e eu fui, não tem medo não. E chegando lá, eles discutiu aquilo, eu fui pedir a palavra. Pessoal, doutor, queremos melhorar o nosso país? O nosso país é simples. Vamos dar uma melhoria para os homens. Porque acontece, qual é a ideia de Deus para a família? O homem trabalha e a mulher governa a casa. E isso é o papel. O que acontece hoje? As mulheres têm que trabalhar. E aí, o que acontece, amados? Os filhos não vão ter ninguém para governar eles. Aí eu ainda falei assim, olha, hoje o dono de casa, o chefe de família, ele sai de madrugada, os filhos estão dormindo. E ele é obrigado a chegar em casa, e por causa dessa situação toda, chega em casa à noite, os filhos já estão dormindo. Isto é, ele não tem contato com seus filhos mais, por causa dessa desigualdade que é a qual está o nosso país. Queridos irmãos, foi falar isso, eu terminei a reunião porque ele fechou a sessão, deu uma desculpa que ia fazer não sei o que lá, e acabou de, no final das contas, não houve mais reunião mais. Porque não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir a verdade, não querem saber disso. Não querem saber da realidade que está no nosso país hoje. E nós, a igreja, não estamos orando para que isso melhore. Estamos murmurando, estamos reclamando, é uma coisa ridícula. E nós precisamos orar, né? Então não vamos falar, o menor tem que matar mesmo esses menores, já é a semente do mal, e papapá, não. Negativo, queridos, negativo. Vamos lá? Paulo confirma que a chave para alcançar os perdidos é proporcionar-lhes uma prova tangível de que Jesus veio para salvá-los, suprindo suas necessidades prementes
através da oração, com a oração com o evangelismo. Queridos, é simples. Quer ver uma coisa para você chamar a atenção de alguém sobre evangelizar e você orar? Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: ore por mim. Aí você vai lá, Senhor, abençoa, Pai querido, tal, e a pessoa vai abençoada, vai curada. Bom, já começou aí, né? Porque está havendo um suprimento aí. E Deus supriu a necessidade deles, e nesse suprir, aí eles estão mais sensíveis, mais abertos para ouvir a palavra de Deus. É o que está faltando hoje, queridos, né? Assim, para alcançar cidades com largas, assim como nós para alcançar a cidade como a igreja primitiva alcançou. Olha aqui o relato que eu coloquei aqui. Não mais dependendo das habilidades de umas poucas pessoas, mas através da obra de toda a igreja, propagando o evangelho através da oração, através de oração. Tudo tem que ter oração. Lembra que quando Pedro e João, né? Acho isso mesmo, né? Eles foram para o templo Formosa para a hora da oração. E quando eles chegam ali, de repente eles já tinham observado aquele paralítico ali, e eles falam assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus levanta-se. Então eles também, aquele coxo, prestava atenção de toda vez que Jesus entrava. De repente tem pessoas que prestam atenção que você vai, que você vem, e de repente chega um dia que você vai ser útil para poder orar por eles e Deus abençoar. Então continue no seu padrão de piedade, de pureza, de uma vida íntegra com Deus, para que as pessoas olhem para você e você seja a atenção, porque elas vão olhar em você e dizer: olha para mim. E quando aquele coxo olhou para Pedro, ele viu realmente Jesus na vida de Pedro, e foi pela fé que aquele homem começou a andar. Vamos lá, olha o que diz aqui um texto da Bíblia Sagrada. Vamos agora falar sobre o texto. Vamos apenas falar e vamos utilizar o contexto para entendermos ao raciocínio de Jesus. Vamos lá. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando examinamos a grande comissão através da ótica do evangelismo, através da oração, alcançamos regiões inteiras e torna-se possível. Vamos lá, vamos examinar examinar de perto o versículo 19 do capítulo 28. Jesus manda que todas as pessoas ir por todas as nações e pregar o evangelho a todas as pessoas, e batizando-as e ensinando-as tudo que ele nos ensinou. Esta é uma ordem, no mínimo, bastante difícil de ser realizada. Nós dizemos assim: quem pode fazer isso ainda manter um emprego no secular exigente? Como é que eu vou fazer isso trabalhando? Ou se um pai, uma boa mãe, ao mesmo tempo um pastor, com suas demandas do tempo, como fazer isso e ainda desempenhar os seus papéis? Então, repetidas vezes nós encontramos dividido entre tudo isso que está acontecendo, a necessidade de testemunhar no lugar onde nós fomos plantados, e a ordem ir ao lugar onde podemos alcançar os perdidos. Vamos fazer isso e trabalhar para o reino de Deus. Bom, essa, na verdade, foi uma dura realidade que a qual todos nós passamos. E às vezes, quando olhamos para essa passagem aqui de Mateus 28:19, nos torna-se impossível. Como ir alcançar os perdidos? Como sair? Como largar o meu emprego? Como largar o meu papel de pai, o meu papel de pastor, o meu papel de mãe? Como fazer isso tudo e pregar o evangelho? Como fazer isso? Bom, como alcançar isso é simples, queridos. Existem estratégias. Vamos lá. É por isso que nós temos que prestar atenção para nós não fugirmos do contexto.
Olha o que diz o contexto. Vamos ler o texto todo, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, versículo 20 agora, né? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A estratégia aqui, irmãos, não está dizendo que você tem que ir a todas as nações. Você pode muito bem, no intermédio do seu trabalho, por exemplo, hoje nós temos as empresas multinacionais, né? Que elas, na verdade ela trabalha, e onde no círculo lá de empregados, existem pessoas de vários estados, de outras nações. Então esse é a oportunidade. Se Deus colocou você em determinado lugar e você prega para uma pessoa sequer ali, uma só, ela pode ser, essa pessoa pode levar para outras pessoas e assim ser como um vírus, contagiar com o vírus do Evangelho. Não é assim que o vírus da pandemia do Covid-19 entrou no Brasil? Ele veio assim, eu fui contagiado pelo vírus, aí quando ele chegou no Brasil, contagiou um, aí e hoje está aí mais de milhões de pessoas contagiadas com o vírus e milhares de pessoas morreram por conta disso. Então, amados, é o que nós vamos fazer hoje. Então vamos fazer que o Evangelho de Cristo seja um vírus. E aí você vai para o seu emprego e você não usa máscara. Entendeu? Não usa máscara, tira a máscara. Seja você mesmo lá. E começa a contagiar as pessoas que estão ao teu redor. Aí elas foram contagiadas pelo vírus do Evangelho, elas vão para outro lugar e vão também lá, não vão usar máscara também, e vão contagiar outras pessoas, e no final das contas, todos vão ser contagiados pelo vírus do Evangelho. É isso que tem que ser feito, queridos. Tem que ser feito. O que acontece hoje? Que vão para o emprego, dão um mau testemunho no emprego, dão um mau testemunho com o vizinho, dão um mau testemunho na cidade, enfim. O Evangelho fica manchado por conta de pessoas a qual não dão bom testemunho. E precisamos mostrar isso para as pessoas, né? Então, nós temos que orar para que Deus venha nos ajudar a darmos um bom testemunho e podermos contagiar as pessoas com o Evangelho. Então, não é uma coisa tão difícil, não é uma coisa muito difícil, né? Vamos ver aqui, 2 elementos que podemos entrar em cena aqui. Primeiramente, Jesus tem autoridade em qualquer lugar, nos céus e na terra. Isso significa que não há um único problema que ele não possa resolver e nenhuma necessidade que ele não possa suprir. Então você está ali, vai orar. De repente você está orando, vai orar para alguém no seu trabalho, nos seus vizinhos, na escola, onde for. E você, oração, você vai orar, as pessoas vão receber oração, você é abençoado, você vai falar do Evangelho e elas vão levar esse mesmo lugar, esse mesmo Evangelho para outras pessoas. Segundo, Ele está conosco a todo tempo. Se substituirmos vão para indo, como aparece no texto original, em grego, vemos que é uma mudança drástica de responsabilidade. Ir para o Evangelho, né? Vamos lá, vamos falar. Onde o campo missionário hoje não é a África, não precisa ser a África, não precisa ser o Japão, não precisa ser lugar longínquo. O campo missionário hoje é onde Deus te colocou para você pregar o Evangelho. É entendermos dessa forma. Vamos lá? Agora o peso não está sobre os nossos ombros, mas sobre os largos e incomparáveis, os ombros largos e incomparáveis de Jesus Cristo. Ele assumiu toda a responsabilidade. O nosso papel é apenas passar o vírus. O vírus é dele. Passa o vírus do Evangelho para as pessoas. Ele está dizendo assim:
Enquanto vocês estão levando as suas vidas diárias, vocês vão encontrar com pessoas necessitadas. Aí vamos lembrar de duas coisas. Primeiro, eu posso cuidar da necessidade dessas pessoas e eu estou bem ao lado de vocês para poder auxiliar vocês. Viu? Como não é difícil ir por todas as nações e fazer discípulos? Aleluia! Como Jesus irá suprir a necessidade delas? Como? Ele disse lá: o que vocês me pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia! Então, não existe limite para que... não existe limite, não se limite a falar de mim. Apresente aos perdidos, mostrando-lhes meus milagres. Aleluia! Oh, meu Pai céu! Aleluia! Irmão, não tem ideia como eu estou aqui, sabe, agraciado por Deus, sabendo que nós podemos fazer muitas coisas para o reino de Deus, se agirmos conforme nos explica a Sagrada Escritura. Eu me emociono porque eu sei que isso está no meu sangue, está implantado dentro das minhas células. Elas se movimentam a cada dia para poder falar do Evangelho. Eu amo esse tipo de trabalho e quero passar isso para vocês. Não negligencie, se envolva com Deus, ore ao Espírito Santo, ore ao Senhor para que Ele possa lhes ajudar a propagar o Evangelho. Não se limite a dizer: eu não posso ir a isso, não posso fazer aquilo, não posso ir aonde. Às vezes existia muitos anos atrás, eu vi um testemunho. Eu estava morando em Capelinha, Minas Gerais, e lá teve uma cruzada evangelística. O pastor contou esse testemunho, que Deus não esqueci. Tinha um jovem que na igreja ele muito mal falava com os membros da igreja, porque era uma pessoa bem destacada. Ia para casa, até que um dia aquele jovem ele não veio mais à igreja, não frequentava mais a igreja. Os irmãos preocupados: o que aconteceu com esse irmão? Ele não nos deu endereço, não nos deu telefone, não nos deu nada que puder, família, nada. E até que um dia eles descobriram onde aquele irmão morava. Quando chegou lá, soube que ele tinha morrido. Aquele jovem morreu. Então, agora teriam que, de alguma forma, tentar avisar as famílias, né? Procurar parentes, etc. Mas não acharam nada. Mas tinha um baú, né? Um baú, e eles abriram aquele baú. E quando abriram aquele baú, estavam repleto de extratos de depósito de dinheiro na mão. Existiam cartas que também missionários mandavam para eles: olha, obrigado, meu amado irmão, pela essa ajuda que você nos deu. Ela veio em boa hora, estávamos todos nós aqui já, não sabíamos o que iríamos comer, mas esse dinheiro chegou na boa hora para podermos comprar comida para nós, para o nosso sustento, para mim, para a minha família. Enfim, eram sempre cartas de missionários que enviavam para ele agradecimento. Aquele menino, ele não era um pastor que pregava deslumbrantemente no púlpito, não era uma pessoa que tinha cargos na igreja. Muito mal a igreja conhecia ele, mas ele era um verdadeiro missionário. Ele não podia ir lá ao campo, mas ele sustentava os missionários. Então existem outros fatos, outros textos mais. Você pode orar, você pode evangelizar a sua própria cidade, evangelizar a sua vizinhança, a sua família.
Enfim, irmãos, vamos nós entrar com esse trabalho. Evangelismo de oração, de acordo com Jesus nos ensinou. Esse é o nosso trabalho hoje. Que Deus abençoe você, né? Que vamos continuar aí, nós estamos na terceira unidade, nós temos ainda, são 17 unidades, é 18, mas vamos falar só 17, 18, estou pensando se eu vou não ensinar e passar para cá, estamos ainda nesse passo, mas a princípio são 17 unidades, ainda falta ainda 14 unidades do curso em evangelismo de oração. Deus te abençoe. Fico lembrete para você. O céu é o teu limite. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhe para onde quer que formos. E que o amor de Deus Pai, a graça e a bendição de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe.